Bem, para falar aqui do Ray Tracing, né, tão badalado aí Ray Tracing, eu estou aqui no Blender e a gente vai fazer algumas experimentações. E ao longo do vídeo eu vou explicando aí o que seria o Ray Tracing e suas vantagens e desvantagens, né? Bom, aqui no Blender a gente tem, como em todo programa de trabalho com 3D, né, nesse estilo, claro. Então, o processo aqui de construção de uma imagem, né, é o seguinte: você vai modelar a sua cena, então você vai criar os seus objetos 3D. Aqui você já começa com um cubo, né, conforme eu já havia dito no outro vídeo. Depois que você criar esses objetos 3D, aí você vai colocar as texturas neles, né, e os materiais. Então, o que é vidro, você coloca lá o material de vidro, pedra, você coloca a textura de pedra e assim por diante. Terminando essas duas partes, e aqui eu estou falando assim bem por cima, é óbvio que existem outros detalhes, mas construídos os objetos, colocadas as texturas e os materiais, então você vai posicionar a iluminação e a câmera. E aí no final do processo haverá a renderização. A renderização é a finalização da cena. É quando o aplicativo, no caso aqui o Blender, ele vai transformar tudo aquilo que você criou em uma imagem fotorrealista. Então, é na renderização que os reflexos serão calculados, as sombras serão determinadas e calculadas, o sombreamento, os efeitos de iluminação e tantas outras coisas. É na renderização, é no processo final. Então, esse processo de renderização, ele exige muitos cálculos, milhões e milhões de cálculos. Então, ele é muito pesado. Consequentemente, a gente tem vários renderizadores diferentes, com algoritmos diferentes. Então, o Ray Tracing, ele é um tipo de renderizador mais pesado. Ele puxa mais da máquina, então você precisa de videogames e computadores mais potentes para trabalhar com ele, né? E antes disso, bom, o Ray Tracing não é algo novo, ele já é usado no cinema, por exemplo, há muito tempo, há mais de uma década, inclusive. E os jogos, como é que os jogos funcionam? Os jogos utilizam um tipo de renderizador que ele não simula exatamente a realidade. O Ray Tracing simula. Os jogos não. Os jogos eles utilizam alguns renderizadores que criam algumas coisas fake. Então sombras fakes, reflexos fakes. Porque se eles fossem criar de fato um reflexo como é na realidade, o jogo rodaria travando demais. E um jogo, um game, né, precisa rodar em tempo real. Então é isso daqui que eu vou mostrar. No caso aqui do Blender, ele possui basicamente dois renderizadores. Ele possui um renderizador de jogo, que é o Eevee, esse aqui que eu estou mostrando, porque aqui à direita, né? Ele diz até assim, ó, Render Engine, quer dizer, o renderizador aqui, né? E também ele possui aqui esse último que é o Cycles, que a gente chama. Então o Cycles é um renderizador Ray Tracing, que ele é bem mais pesado, porque ele simula o comportamento da luz na realidade. Então a quantidade de cálculos para gerar a imagem final é enorme aqui. E o Eevee é um renderizador de game. Então ele é mais leve, ele é em tempo real, como a gente chama. Por outro lado, a qualidade não é a mesma. E aí é isso que a gente vai testar aqui agora, olha só. Aqui eu tenho o meu cubo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou inserir aqui um plane. E eu vou colocar assim 6 metros. Vai ser tipo o nosso chão aí, né? E esse cubo aqui eu vou colocar assim com 1 metro. E eu vou mostrar aqui três grandes diferenças entre o Ray Tracing e um renderizador tradicional de game, tá? Então vejam que aqui eu estou montando a minha cena, então aqui ela não está sendo ainda renderizada. No caso aqui eu deixei no Eevee, que é o renderizador de jogo, então eu vou colocar aqui em cima, aqui tem um botãozinho que você ativa a renderização na janela de trabalho. Este aqui. Vejam que a sombra já apareceu, então aqui a gente já está trabalhando com a imagem aí renderizada. Aqui ele tem a sombra, porque aqui em cima tem uma luz, né? Olha aqui. Então aqui é o Eevee, é um renderizador de jogo. Veja que ele é bem rápido, né? E agora eu vou ativar aqui o Cycles, que é um renderizador que trabalha com Ray Tracing. Então aqui o Cycles.
Veja que o Cycles ele é mais demorado, né? Deixa eu ativar aqui o Denoise. E a renderização por placa de vídeo, que é um pouco mais rápida. Mas ainda assim dá para notar que ele é mais lento do que... Bem mais lento, na verdade, do que o Eevee. O Eevee é um renderizador de jogo. Por outro lado, a qualidade dos Cycles é maior. Aqui ainda não dá para notar bem, né? Mas eu vou colocar aqui umas texturas e um sistema de luminosidade diferente, de iluminação diferente, né? Eu vou apagar aqui essa luz. E aí eu vou inserir uma iluminação aqui via textura, que é uma iluminação bem mais complexa, né? Então aqui eu tenho texturas 360 e eu vou inserir essa daqui, para a gente começar a notar aí as diferenças entre o Ray Tracing e um renderizador de jogo padrão. Então aqui, olha só, agora a minha cena está captando a luz da textura 360, que na verdade é uma foto, né? Aqui eu estou no Eevee. E antes da gente fazer uns testes aqui visuais, né? Deixa eu aplicar aqui uma textura. Colocar aqui Bright. Bright não, Floor. Textura aí de piso e vou colocar essa daqui, ó. E aqui sim eu vou colocar Bright, que eu quero tijolos ali. Bright e tijolos de parede e tal. Pronto, aqui eu já... Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho o tamanho dessa textura. Aqui no mapa UV. Sim, fica melhor. Pronto, então aqui eu estou no Eevee, que é um renderizador de jogo. Ele é muito rápido, vejam só. Muito rápido. E eu vou mudar aqui para os Cycles para vocês começarem a notar as grandes diferenças que existem entre eles. As grandes entre aspas, né? Em alguns casos é grande, em outros nem tanto. Olha só, vou colocar aqui no Cycles, que é um renderizador Ray Tracing. Então veja que o renderizador Ray Tracing ele traz uma imagem mais realista. Por várias razões, né? Dentre elas, olha só a sombra que ele criou aqui. Então, o Cycles, esse renderizador Ray Tracing, ele capta a imagem da foto 360 e a partir daí cria várias sombras aqui, deixando o ambiente muito mais real. Observe que no Eevee, que é um renderizador de game, essa sombra aqui vai desaparecer, olha só. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então tá a sombra aqui do objeto no piso, né? Ó, no Eevee tem uma sombra aqui, mas é uma sombra de contato, que a gente chama de Ambient Occlusion. Ela tá até aqui, ó. Você pode ativar e desativar. Mas aquela sombra super real aqui não existe, né? É óbvio que dá para você criar umas luzes aqui e fazer uma enganação, uma maquiagem, né? Aí você dá sim para criar algumas sombras, mas não tão real como no renderizador Ray Tracing aqui. Porque esse renderizador Ray Tracing, ele trabalha como se fosse na realidade, né? Inclusive o termo Ray Tracing significa o caminho da luz. Então ele traça, através de bilhões de cálculos, o caminho que a luz faz. Bate nos objetos e chega até a câmera. Na verdade ele é até um processo inverso, mas eu não vou entrar nisso daí que é mais complicadinho. Então ele simula realmente a realidade. O renderizador Ray Tracing, né? Outras diferenças. Então aqui a gente está vendo a diferença aqui da questão das sombras, né? Outra diferença é em relação aos reflexos e também ao efeito de Bloom. O efeito de Bloom é o efeito de brilho, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou inserir aqui uma esfera. Vou colocar aqui 50 centímetros de diâmetro. E eu vou colocar um material nessa esfera, um material que brilha. Então vai ser como uma luz, né? Então eu vou vir aqui material, adicionar novo, escolho aqui emission, que é o material de emissão de luz. Vou colocar uma cor, colocar aqui uma emissão bem forte
E vou escurecer um pouquinho a luminosidade da textura 360, vou deixar assim. Pronto. Observe que eu estou no Eevee, né, que é o renderizador de game, e observe que toda vez que a bola desaparece da cena, o brilho vermelho também desaparece. Olha, aqui você tem um brilho bem forte, que perpassa em muito o diâmetro da esfera, e quando ele desaparece da cena, o brilho simplesmente some. E na verdade, na vida real, isso não acontece. Era para a gente ver aqui a luz vermelha do objeto. No Cycles, que é o renderizador Ray Tracing, aí sim vocês vão ver que essa luminosidade não vai desaparecer. Essa é outra diferença do Ray Tracing, olha só. Cycles. Veja ali atrás, olha aqui o vermelhidão no chão, tá vendo? Então a luz, o efeito daquele objeto não desaparece. O efeito luminoso dele não desaparece só porque ele não está presente na cena. Ele está ali por trás, mas o sistema de Ray Tracing ele calcula tudo. Por isso também que ele é muito mais pesado e requer um videogame ou um computador muito mais potente. É muito mais cálculo para ser feito. Então aqui você tem uma simulação como se fosse na vida real mesmo. Já o Eevee, que é um renderizador aí de game, o efeito luminoso lá do objeto emissivo simplesmente desaparece conforme ele sai da cena. Isso também vai acontecer com reflexos. Então essa é a terceira diferença que eu quero mostrar. Eu já mostrei a questão das sombras, mostrei aqui a questão de objetos luminosos que emitem luminosidade, e agora eu vou mostrar aqui em relação aos reflexos. Só que para isso eu vou devolver aqui a força da luz. E essa textura aqui não vai servir para mim. Eu vou tirar ela e vou colocar um metal bem reflexivo. Então aqui vai ser um metal bem reflexivo. Olha só, criei um metal aí bem reflexivo, né? Observe o seguinte, eu vou subir um pouquinho aqui o cubo e olha o que vai acontecer, ó. A gente vê aqui o reflexo do cubo, só que a gente não vê todas as partes do cubo sendo refletidas. A gente vê apenas a parte visível do cubo. Isso daí é o que a gente chama de reflexo SSR. SSR significa isso daqui, ó, Screen Space Reflections, ou seja, ele é um reflexo criado e que abarca apenas os objetos que são mostrados na cena. É um pouco parecido com o efeito lá de luminosidade da esfera que estava por detrás. Quando ela desaparecia da cena, o efeito do brilho sumia também. Com reflexo é a mesma coisa no renderizador tradicional de game. Então aqui embaixo ó, a gente tem uma textura no cubo, olha só. Então essa textura aqui de baixo, ela era para estar sendo refletida, mas ela não é refletida. Isso é para economizar processamento, para que os jogos fiquem mais leves, né? E aqui também, ó, nessa parte, a textura ficou distorcida, né? E mais, se eu aproximar aqui, ó, e o cubo ali de cima sair da cena, o reflexo simplesmente desaparece. Isso aqui com renderizador de game. Você já está prevendo, né? Que quando eu ligar aqui o Cycles, que é um renderizador Ray Tracing, isso não vai acontecer. A gente vai ver aqui a parte de baixo do objeto. Quando a gente aproximar, não vai sumir, né? Deixa eu fazer aqui, né? Vou ligar aqui os Cycles. Olha aí. Aqui a gente vê a parte de baixo. Que essa parte de baixo ela não está à mostra na cena, mas o Cycles, como é um renderizador Ray Tracing, ele calcula tudo. O que está sendo mostrado na cena e o que não está sendo mostrado. E se eu aproximar aqui, ó, mesmo o meu cubo aqui em cima sumindo da cena, o reflexo não desaparece. Olha aqui, ó. A gente está vendo apenas o reflexo. O renderizador de game, eu vou botar aqui no Evil de novo. O reflexo simplesmente sumiu. É um reflexo que a gente chama de SSR. Ele é um reflexo fake, falso.
Mas se bem usado, traz bons resultados, claro, né? Todos esses jogos vocês conhecem, inclusive esses mais bonitos, o Uncharted, Forza, todos eles usam esse reflexo fake. É tanto que quando você passa debaixo de uma ponte, por exemplo, você não vê a parte de fato que fica embaixo da ponte sendo refletida no carro, por exemplo. Há uma distorção ali ou uma perca de qualidade, enfim, né? Porque não é Ray Tracing. O Ray Tracing ele vai corrigir isso, só que ele é muito, muito pesado. É bem, bem mais pesado. E um jogo precisa de um renderizador rápido, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui um renderizador Ray Tracing, né? Então, citei aí essas três grandes diferenças entre um renderizador Ray Tracing e um renderizador de jogo, né? Se bem que ambos estão confluindo aí, né? Daqui a poucos anos a gente vai ter aí vários jogos com Ray Tracing, porque as placas de vídeo estão mais potentes do que nunca. Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários.